Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo aqui é a continuação de alguns vídeos que eu estou fazendo sobre Teorema de Stokes para um trabalho de cálculo 4. Então, aqui eu vou mostrar a aplicação do Teorema de Stokes nas equações de Maxwell. Primeiro, queria deixar claro aqui que eu não errei o nome de Maxwell. Eu escrevi Maxwell dessa forma aí, porque enquanto eu estava fazendo o trabalho, eu escrevi várias vezes dessa forma, porque eu tenho um amigo que se chama Maxwell desse jeito, e eu estava escrevendo o trabalho, não é assim que escreve. Então eu deixei aí para... A grande questão é que quando Maxwell escreveu isso, era uma cerca de 20 equações e 20 incógnitas. Porque na sua época não tinha todo esse aparato matemático que a gente tem hoje em dia. E esse aparato matemático possibilitou que essas equações elas diminuíssem. Então juntaram várias equações através da matemática e hoje é muito mais simples entender como essas equações elas fazem explicação do eletromagnetismo. As pessoas que tinham vindo antes de Maxwell foi Gauss, Ampère e Faraday. E disso a gente tem 4 leis. A lei de Gauss para a eletricidade, a lei de Gauss para o magnetismo. E é interessante porque a lei de Gauss para a eletricidade, a gente vê lá cargas pontuais. Então a gente tem uma carga totalmente positiva que vai gerar um campo elétrico. Essa carga totalmente positiva vai gerar um campo elétrico do tipo divergente, assim como a carga elétrica do sentido negativo. Então você pode ter as duas separadas e elas vão gerar campos divergentes. Um vai ser para dentro e outro vai ser para fora. Só que quando a gente vai para o magnetismo, a gente tem que pensar, por exemplo, no ímã. O ímã ele não tem só um polo norte ou só um polo sul. Então, se a gente for analisar o campo criado por um ímã, o divergente desse campo vai ser zero, porque não existem monopolos magnéticos, diferente da eletricidade, que existem cargas que possuem apenas um tipo de sinal, ou só positivo ou negativo. Mas isso envolve lei de Gauss, e o que a gente está interessado aqui é fazer ligação com o Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes ele é usado na lei de Faraday e na lei de Ampère-Maxwell. Eu vou explicar porque não é só a lei de Ampère e o que Maxwell fez nessa lei. Então vamos lá para a lei de Faraday da indução. Ela relaciona um campo magnético e não é qualquer campo. O que eu quero dizer que não é qualquer campo? Porque tem que ser um campo magnético variável no tempo. E você tem formas de fazer esse campo variar no tempo. Ele relaciona isso com uma corrente elétrica. Tem um experimento que um professor de física 3 nosso até fez na aula para provar, que você pega um ímã e uma bobina. Uma bobina é um fio enrolado em forma de espiral e você vai passar o ímã dentro desse fio. E isso, quando ele passa o ímã dentro, enquanto ele está passando, a gente vê que quando a gente pega um multímetro ou alguma coisa que vai medir a corrente elétrica ali, a gente vê que tem uma variação na corrente. Se você pega um campo magnético gerado por um ímã, por exemplo, e passa ele dentro de uma bobina. Então, quando você passa ele, você está movimentando ele, você está fazendo ele variar com o tempo. Na verdade, ele é um campo magnético estacionário, ele não varia com o tempo. Só que quando você faz o movimento nele, quando você aplica uma velocidade nele, você vai tirar ele. Então, algumas linhas que estavam dentro da bobina, elas vão para fora, e algumas que estavam fora vão para dentro. Então, você faz o campo variar, movimentando ele. E com isso, surge o princípio, por exemplo, da corrente alternada, onde ímãs vão passando por equipamentos, e esse equipamento ele gera a corrente através do campo magnético do ímã. Então, você vai ter uma pá ligada a vários ímãs ali. Essa pá faz os ímãs rotacionarem. Essa rotação dos ímãs vai fazer com que o campo dele varie no tempo. E essa variação do campo no tempo vai gerar a corrente elétrica. Nós temos essa equação que explica isso na forma integral, que é essa primeira ali. Então, a gente tem uma integral sobre um bordo S. Você pode encontrar ali sobre uma curva C também, ou em física você pode encontrar que essa curva C é uma amperiana. Então, você tem uma integral de linha de uma curva fechada, eu coloquei ali bordo de S, do
campo vetorial E. O campo vetorial E é o campo elétrico. Esse é o campo vetorial E. E esse dl ele vai representar pedaços dessa sua amperiana. Vou chamar ela de amperiana aqui, porque na física eu encontro assim nos livros. Então isso representa uma integral de linha. A parte aqui, a parte esquerda dessa nossa equação representa uma integral de linha. E aqui do outro lado, a gente tem a variação do fluxo do campo magnético em relação ao tempo. Então aqui a gente tem uma taxa de variação do fluxo do campo magnético. Se a gente sabe essa equação aqui, a gente pode chegar na forma diferencial dela. E a forma diferencial dela é muito mais fácil entender o que está acontecendo com o campo magnético e com o campo elétrico. Então aqui a gente tem o quê? A taxa de variação do campo magnético em relação ao tempo. Então é isso, a taxa de variação do campo magnético. Ele gera um campo elétrico do tipo rotacional. É isso que está dizendo. Então foi muito mais fácil interpretar da forma diferencial. Então com o teorema de Stokes, eu vou mostrar isso, a gente pode sair daqui e chegar aqui. Ou ao contrário, você pode sair da forma diferencial e chegar na forma integral. Primeiro, a gente precisa saber qual que é esse fluxo magnético aqui. Esse fluxo magnético é a mesma coisa que... Então, esse aqui é o fluxo magnético. O que significa isso aqui? Então, aqui a gente tem um campo magnético B, produto escalar a uma área dA. O que essa área dA significa? Em GA, a gente vê, se a gente pegar dois vetores e fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, nós temos um vetor perpendicular aos outros dois vetores. E se a gente pegar um produto, vetorial entre dois vetores, o módulo desse produto vetorial é a área, eu peguei um retângulo aqui, mas é a área do paralelogramo formado por eles. Inclusive esses vetores aqui, eles vão só até aqui, ó. Eu só quis mostrar que é o U e o V. Mas ele vai dar essa área desse retângulo ou paralelogramo aqui, e essa área vai ser uma área dA, que a gente pega vetores bem pequenos. E esse B é o campo magnético. Então se a gente fizer o produto escalar entre esses dois, a gente tem apenas os campos magnéticos que estão na direção de dA. Se a gente tem esse campo magnético aqui, ó, que está inclinado, esse B inclinado, quando você faz o produto escalar, você vai ter o B que está apenas nessa direção, porque esse campo que está aqui, ó, essa projeção que está aqui, ela não vai influenciar no fluxo. E aí você faz essa integral e você tem o fluxo magnético. Agora eu vou pegar esse fluxo magnético e substituir aqui nessa nossa equação. Então aqui eu substituí já e eu peguei esse operador aqui e coloquei dentro da integral. Foi basicamente isso que eu fiz. Agora eu preciso relacionar isso aqui ao nosso teorema de Stokes. Percebe-se que aqui a gente tem um bordo de uma superfície e uma integral de linha, Então, integral de linha sobre uma curva fechada. Isso aqui eu posso substituir pelo teorema de Stokes. Então, esse aqui foi o teorema de Stokes que eu enunciei há alguns vídeos atrás. Só que essa forma aqui eu falei que ela é boa para fazer os exercícios. Porém, eu quero fazer uma manipulação matemática aqui. E para fazer a manipulação matemática, eu vou fazer algumas alterações nessa parte aqui do teorema para ficar mais fácil da gente visualizar o que eu tinha colocado no slide. No vídeo que eu falei sobre rotacional, eu pego esse rotacional de F aqui e falo que ele é a mesma coisa que o produto vetorial desse operador nabla aqui, que eu explico lá como é que é e como é que faz. Então, o produto vetorial pelo nosso campo F. E esse NDS aqui é um vetor normal à superfície, e o DS vai ser o módulo, desse vetor. Então, se a gente pegar esses dois aqui, na verdade a gente tem o nosso vetor dA, que ele vai dar o sentido da nossa superfície, que vai ser o N. E ele vai dar o módulo da área da nossa superfície, que é o DS. Então, se a gente pegar os dois, na verdade é o próprio dA. Então, eu vou escrever dessa forma. Esse produto vetorial é escalar esse dA aqui. Então, agora eu posso substituir isso na equação. O nosso campo aqui vai ser o E, no caso, e o nosso dr aqui vai ser o dl, no caso. Então, eu vou pegar essa parte aqui e substituir nessa parte.
Só que aqui, como o campo era F, aqui era o rotacional de F. Aqui o campo é E, então vai ficar o rotacional do E ali. Olha que interessante, chegamos nessa relação aqui. Então, tem uma integral dupla sobre a nossa superfície S, e aqui também integral dupla sobre a superfície S. dA, né? Então, o que muda nelas? Muda só essa parte. Então, para isso ser igual, significa que esse produto, né, esse rotacional aqui do campo elétrico, é a mesma coisa, é igual a menos a taxa de variação do campo magnético no tempo. Essa aqui que a gente viu é a integral e a que a gente acabou de calcular é a forma diferencial da equação de Maxwell para a lei de Faraday-Lenz. Então, aqui foi o que eu acabei de demonstrar, que a gente tem a forma integral e a partir do teorema de Stokes a gente consegue chegar na fórmula diferencial. E para voltar na fórmula integral a partir da diferencial? Bom, você vai integrar, né? Vai fazer uma integral dupla aqui dos dois lados na superfície S. E aí você vai ter o rho rotacional do campo elétrico. Você pega isso aqui e substitui por essa integral de linha. Se você tem uma integral dupla sobre a superfície S, você pode usar o teorema de Stokes para substituir essa integral dupla para uma integral de linha sobre o bordo dessa superfície S. Agora eu quero dar uma pausa para o conceito de divergente e para o conceito de rotacional. Então aqui nós temos campos divergentes. Esses campos divergentes, eles, por exemplo, vamos pensar no fluxo de água. Se fosse um fluxo de água aqui, a partir desse ponto aqui, a água estaria sendo criada. Então aqui seria, por exemplo, uma fonte. Imagina que aqui é uma fonte de água que faz a água sair desse ponto e ir para os demais pontos. Isso aqui parece muito o campo elétrico formado por uma carga pontual. Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Em vez de aqui ser uma fonte da água, em vez de aqui ser um chafariz, aqui é uma pia. Então a água que está ao seu redor, ela vai para dentro da pia. Isso aqui também parece o campo elétrico formado por uma carga elétrica. Então o campo elétrico formado por uma carga positiva ou negativa, ele tem essa forma, então ele é divergente. Agora vamos pensar no campo rotacional. O campo rotacional ele tem, como eu disse no vídeo sobre rotacionais, ele tem a tendência de rotacionar um objeto em torno de si mesmo. Então vamos pensar ainda no fluxo de água. Fluxo de água, só que o fluxo de água entrando na pia com o movimento. O fluxo de água entrando na pia com movimento, ele entraria dessa forma. Ele entraria rotacionando. Então, se a gente representasse o fluxo da água rotacionando, ou o fluxo de um furacão, por exemplo, esse fluxo ele seria do tipo rotacional. Então é isso que a gente descobriu aqui, que a variação no campo magnético ela causa um campo elétrico do tipo rotacional. Quais são as conclusões que nós podemos tirar dessa forma diferencial? Como eu disse no começo, em alguns casos é mais fácil de entender. Agora eu expliquei essa variação de campo magnético vai gerar um campo elétrico do tipo rotacional. Quando a gente está na forma integral dela, não dá para perceber isso. Pode ser até melhor para fazer exercício, só que não dá para visualizar isso facilmente. E outra coisa, se a gente tem essa parte diferencial, a gente pode chegar na parte integral dela, que é bem mais fácil para resolver alguns problemas a partir daquela forma lá. E ali quando eu expliquei o divergente, até aqui cargas estáticas geram campos divergentes, o que não é o caso aqui, porque a gente aqui tem um caso que é um campo rotacional. Então é diferente daquele caso do divergente, é isso que eu queria falar com essa parte. Agora nós vamos à parte de Ampère e Maxwell. A lógica que eu vou usar é praticamente a mesma. Eu vou pegar ele lá na forma integral e chegar até a forma diferencial da equação. E depois eu vou fazer a interpretação do resultado que a gente teve. Uma parte interessante aqui é que a lei de Ampère apenas ela tinha só essa variação aqui no fluxo de corrente, na densidade de corrente. E Maxwell ele adicionou esse termo aqui que fala também que a variação no campo elétrico vai causar uma variação no campo magnético. Mas enfim, vamos ao teorema de Stokes.
E agora eu vou substituir esses termos aqui para a gente chegar na forma diferencial dela. A lógica desse fluxo de corrente aqui é a mesma que eu usei para o fluxo de campo magnético lá, o fluxo magnético. Que a gente tem aqui o diferencial de área, que vai dar uma areazinha lá, um vetor que sai da área, e a gente vai fazer o produto escalar dele com a densidade de corrente, e aí a gente obtém apenas a projeção que está sobre essa área. A soma das integrais é a mesma coisa que a integral da soma. Então eu posso juntar essas integrais em uma só. E também posso passar o μ0 aqui para dentro das integrais, tendo em vista que ele é uma constante. Agora eu vou pegar essa parte aqui da integral de linha e vou usar o teorema de Stokes, assim como eu fiz no primeiro caso, para a lei de Faraday, para fazer a substituição aqui por uma integral dupla. Lá eu usei E no lugar do campo e aqui eu vou usar B. Assim como no caso anterior, aqui a gente tem a integral dupla na superfície S, dA, e aqui também. Então, se esses dois são iguais, é porque esse termo tem que ser igual a esse termo aqui. E quando eu faço isso, a igualdade dos dois, eu chego na forma diferencial, que é o que me interessava. Então, aqui eu tenho uma forma diferencial da equação de Maxwell. Quais são as observações feitas, nessa forma diferencial? É mais fácil de entender, assim como na outra. Ali a gente não tira muitos resultados dessa primeira integral aqui, não tem muito o que se dizer. E dessa forma diferencial é bem mais fácil ver que o nosso fluxo de corrente e a variação no campo elétrico está causando um campo magnético do tipo rotacional. Então, isso é uma conclusão que a gente tira dessa forma diferencial. Outra coisa, também é mais fácil para alguns casos lidar com essa forma. Se você tem essa forma e quer voltar para a outra, também tem como através do teorema de Stokes. Só fazer o mesmo procedimento, entrega dos dois lados, dA, e você vai substituir a integral dupla aqui por uma integral de linha e você volta no termo original. Em Física 3, por exemplo, no livro do Halliday, isso aqui a gente usa bastante, esse resultado aqui. Só que a gente não usa essas variações aqui, a gente usa uma forma mais simples. E lá tem até um ponto mais interessante. A gente calcula essa variação, a gente descobre o campo para campos magnéticos constantes, ou aproximadamente constantes. Por exemplo, em um fio retilíneo infinito ou numa placa plana infinita. Então a gente pode até tirar esse b para fora da integral. Então naquele caso é muito mais fácil a gente utilizar essa forma integral aqui. Só que em outros casos, por exemplo, na interpretação, para a gente uma análise qualitativa talvez, é mais fácil a gente ver pela forma diferencial. O campo elétrico variável no tempo, essa parte aqui eu deixei em negrito porque foi a parte que Maxwell adicionou à equação. Essa parte que não tinha antes e ele adicionou, porque as duas coisas elas alteram. E essa corrente aqui, não varia no tempo, por exemplo, uma corrente fornecida por uma pilha. Essa corrente fornecida por uma pilha tem ali um fluxo de elétrons, é claro, que passam por uma seção transversal. Então, a gente vai ter uma densidade de elétrons que passam, mas a densidade é sempre a mesma. Sempre vai ter uma corrente ali, mas essa corrente ela não varia no tempo. Isso também causa um campo magnético do tipo rotacional. Então, aqui a gente usa, talvez desde o ensino médio, dependendo do ensino médio que você fez, a regra da mão direita, onde você tem um fio que tem uma corrente I passando, e você usa a regra da mão direita para saber o campo magnético nesse fio. E aí você coloca o seu dedão no fio, no sentido da corrente. E aí os seus dedos eles vão indicar o campo magnético. E você percebe que desde lá você desenha um campo magnético com formas de círculo. Você desenha um campo magnético rotacional. Então, algumas coisas interessantes para se observar. As considerações finais. Esse vídeo aqui não é para ensinar eletromagnetismo. Esses vídeos são mais para mostrar a ligação entre as equações de Maxwell e o teorema de Stokes. Então, eu indico que você procure outros canais, eu vou até recomendar aqui, para se aprofundar isso, estude outros livros.
Aqui foi mais um vídeo informativo para dar uma noção e algumas curiosidades sobre o assunto. E por último, o que a matemática ela fez com essas equações? A matemática possibilitou que essas equações fossem muito mais fáceis de usar e muito mais fáceis de ser interpretadas. Então, esse é o papel que eu vejo com esses teoremas. Esses teoremas são ferramentas que sem eles a gente até poderia chegar onde a gente está hoje. Só que a gente teria muito mais trabalho para isso. Aquelas 20 equações que foram reduzidas nessas 4 que eu mostrei aqui no vídeo, elas dariam muito mais trabalho. E com esses teoremas, quando a gente tem uma ligação de uma coisa com a outra e a gente tem caminhos diversos para chegar no mesmo resultado, é muito mais fácil de contornar alguns problemas. Isso é só a ponta de um iceberg de muito conteúdo que se tem a ver ainda, e é algo muito interessante aí que espero ter motivado novas pessoas a estudarem sobre o assunto. Aqui, como eu fiz no outro vídeo, no vídeo que eu falo sobre o Teorema de Stokes, eu vou deixar as referências e recomendações. Essa forma integral para diferencial você encontra em alguns sites da internet e talvez até alguns livros. Os livros eu infelizmente não encontrei. Eu encontrei alguns materiais da USP em alguns sites EAD deles, porém estava um pouco complicado de entender. Eles usam umas notações um pouco complicadas, apesar de chegar nas mesmas equações. A forma integral e a forma de diferencial chegam no mesmo resultado. Mas o caminho que eu mostrei aqui, eu vi no canal do professor Marcelo, queria agradecer e recomendo que vocês se inscrevam lá. Inclusive, tem bastante conteúdo de física lá para quem quiser se aprofundar nisso. Ainda aqui no canal do professor Marcelo, eu deixei aqui o nome grande para que você possa se inscrever no canal dele, pesquisar aí no YouTube. Aqui temos mais 2 referências, uma delas foi o livro do Halliday que eu citei, que a gente usa em Física 3, então lá ele não tem essa abordagem em Teorema de Stokes, mas você pega essas equações na forma integral, na forma diferencial e aplica elas. Então lá tem exercícios e coisas mais práticas sobre o assunto, apesar que ele não cita em nenhum momento o Teorema de Stokes, mas para você chegar nas formas da equação que ele mostra, você tem que usar o teorema por trás. E para descobrir qual era a aplicação onde se usava, eu utilizei esse curso de cálculo 3 para física. Eu dei uma estudada nele. Porém, se você quer aprender cálculo 3, que para a gente é cálculo 4 na Unesp, se você quiser o cálculo 3 mesmo, eu recomendo você ver as aulas que eu indiquei no outro vídeo, que são as aulas de cálculo 3 da USP, onde o Possani ele dá a aula na lousa, não é nesses slides. Lá ele é uma série de 90 vídeos muito bons, vários exercícios para você aprender cálculo. Então eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui. Deixem um gostei, se inscrevam no canal. Se você viu até aqui, quer fazer alguma reclamação, dar alguma sugestão, coloquem nos comentários e muito obrigado.